Uma ótima tarde a você, telespectador do Canal do Boi. Começamos agora a terceira edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 15 de fevereiro. E olha, lá no estado de São Paulo foi lançado recentemente pela Fundecitrus uma campanha contra o greening que pretende fazer uma mobilização no chamado Cinturão Agrícola do estado de São Paulo e também dos estados vizinhos que produzem principalmente cítricos. É o que você acompanha agora na reportagem de Gustavo D'Angelo. A citricultura tem um passado muito importante para a economia, para a sociedade, um passado muito importante para as cidades, para as pessoas. Mas para ela ter futuro, você tem que levar o greening a sério. Você acabou de acompanhar um trecho da campanha Greening é Coisa Séria, que foi lançada pelo Fundecitrus em função da gravidade da doença no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais, que é a principal região produtora de laranja do mundo, especialmente em algumas regiões paulistas. Levantamento realizado em 2021 pelo Fundecitrus mostrou que o greening atingiu seu maior índice médio, 22,37%. com incidências cítricas nas regiões de Limeira, Brotas, Porto Ferreira, Avaré e Duartina, com alguns agravantes. Em Brotas, 6 em cada 10 laranjeiras adultas estão doentes e em Limeira, 7 em cada 10 têm a doença, além de alta porcentagem das plantas jovens contaminadas, que varia de 27% a 32%. Números similares aos da Flórida, principal região citrícola dos Estados Unidos, que tem sido seriamente prejudicada pela doença e que deve colher este ano sua menor safra de laranja. Diante disso, a campanha tem como objetivo conscientizar sobre o perigo que a doença representa para uma atividade tão importante e estimular a união de todos os elos da cadeia citrícola para ações conjuntas, urgentes e rigorosas, visando baixar a incidência do greening. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. De acordo com os números do Secafé, o mês de janeiro foi marcado por uma redução no volume de café embarcado na casa de 11%. Contudo, a receita ficou mais alta. E é para falar a respeito deste assunto, entregando menos, vendendo por mais, que eu converso agora com o Eduardo Carvalhais, que fala conosco, que faz uma análise do mercado do café, como é que ele vem se comportando. Eduardo, obrigado por mais uma participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E nós estamos vendo esses números se apresentando dessa forma. Esse cenário já é um reflexo de uma valorização maior do café no cenário internacional por conta de uma oferta provavelmente virtualmente menor. Carvalhais, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. É assim, os preços já reagiram aqui dentro, estão sendo exportados também a preço maior. A razão dessa alta é justamente essa. A nossa safra brasileira de café, que o Brasil, o maior produtor do mundo, o maior exportador, caiu e os preços estão subindo e estão refletindo já na receita cambial brasileira. E devem continuar refletindo, porque a safra que nós vamos colher agora, a partir de maio, também é menor do que necessário para o Brasil cumprir os seus compromissos de exportação e consumo interno. Então, a tendência dos preços é continuarem maiores. Para os produtores de café, compensa em parte a quebra da safra, ou seja, eles estão vendendo a preços maiores, um número menor de sacas. E outra coisa também que está atrapalhando o cafeicultor brasileiro é que, junto com o preço do café, subiu o preço do fertilizante, do defensivo, da energia elétrica, dos combustíveis, e eles já estão percebendo que esta safra 2022 vai custar bem mais cara para eles também. Carvalhais, em relação aos volumes hoje que nós temos disponíveis e pensando inclusive em algumas projeções que nós temos no mercado interno em relação às tradings que operam com as exportações brasileiras. Como que o ano está se desenhando em relação a esse aspecto, pensando em line-up de portos, principalmente o Porto de Santos, pensando também como que essas tradings têm negociado esse café? Nós devemos ter um ano marcado por volumes de embarques menores, Carvalhais? Certamente, os volumes vão cair e isso é um problema não só para o Brasil como para o mundo, né? Ou seja,
O mundo precisa, está claro, das exportações dos nossos últimos 3 anos, ele precisa do mínimo de 40 milhões de sacas de café brasileiro. Nós já passamos disso nos últimos 3 anos. E o consumo interno brasileiro precisa do mínimo de 22 milhões. São 62 milhões de sacas e nós não colhemos isso o ano passado, não vamos colher isso neste ano de 2022 e 23 ainda é uma incógnita, com esses problemas climáticos que se repetem no mundo todo. Nós estamos com esperança que o ano que vem a safra cresça, mas não vai ser ainda uma super safra também. Isso tudo é que tem feito os preços subirem e o produtor de café resistir muito em vender café. A tendência das nossas exportações daqui até junho é de caírem sempre em relação ao mesmo mês do ano anterior. E quando nós fecharmos esse ano safra, nós vamos ter exportado menos de 40 milhões de sacas. E isso vai dar um susto no mundo, porque não é o Brasil que está tendo problema climático, são todos os principais países produtores de café do mundo que estão enfrentando problemas climáticos. A Colômbia enfrenta, a América Central enfrenta, a África, o Vietnã tem tido problemas também. Então, isso tem feito com que a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Londres subam e desçam com muita rapidez, com muita especulação. E nós vamos enfrentar isso certamente nesse ano todo de 2022. Para encerrar aqui a nossa entrevista, pensando no consumidor brasileiro e também todos os outros países, né, que consomem café. Vamos pensar no consumidor de café. Apesar de uma oferta menor, preços maiores, consequentemente, isso tanto para para os importadores, quanto também para o consumidor final no Brasil ou fora do Brasil, mas faltar café na mesa do brasileiro ou de outro consumidor, isso não acontece. É isso, Carvalhais? Não deve faltar, os preços estão subindo e no limite é sempre a questão da oferta e procura. O preço cresce, aí o consumo cai um pouco e equilibra a oferta e procura. Por enquanto, que nós temos assistido aqui, as informações que chegam do mercado interno brasileiro e dos grandes consumidores do hemisfério norte, que o consumo continua bem. Não se tem notícia de nenhuma queda expressiva de consumo em nenhum lugar. O café, apesar de ter subido muito, ele ficou com o preço estabilizado por muitos anos. E isso faz com que agora ele esteja subindo, quando outros produtos concorrentes dele já vinham subindo antes. Mas nós temos que acompanhar. Mas no limite, se faltar café, o preço sobe mais e se equilibra oferta e procura via preço, ou seja, cai a demanda para se equilibrar com a oferta. Mas por enquanto não se enxerga isso ainda. Começa o programa de hoje falando a respeito de soja, de mercado da soja e como que os últimos números apresentados de maneira oficial pelos relatórios, né, do Departamento de Agricultura norte-americano, da Conab também, que trouxe um corte bastante expressivo, refletem sobre o mercado, mas principalmente como que se tem se enxergado essa safra não só brasileira, mas também argentina, do Paraguai e assim por diante, e por que essa safra tem tanto risco, falando de maneira global. Mas quem responde as perguntas é Matheus Pereira, que participa ao vivo conosco aqui no Agricultura BR. Matheus, uma ótima tarde a você. Temos um cenário muito diferente, né? Um cenário único em relação à produção e à estimativa de produção de soja, principalmente, Matheus, no mundo. Como é que você avalia esse momento no qual devemos ter realmente uma oferta muito inferior ao que se aguardava inicialmente? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. É sempre um grande prazer estar aqui contigo. Não só, enfim, esclarecendo, né, qual é a realidade do mercado, mas também trazendo verdades à tona, né, Fabiano? A gente vê ali não só o próprio USDA divulgando números extremamente defasados sobre a realidade de campo aqui na América do Sul. A gente teve Conab, que trouxe cortes um pouco mais agressivos, né, porém ainda cabendo de ajustes finos. Porém, Fabiana, a realidade hoje da América do Sul, da safra verão como um todo, né, que engloba não só a soja, mas também o milho verão, o trigo no país vizinho, aqui na Argentina,
aonde a gente já tem, né, o levantamento que a gente passa, Fabiano, pela maior quebra de produção de alimentos de toda a história da humanidade recente. Então, de fato, hoje a gente está estimando que em torno de 70 milhões de toneladas de grãos, como um todo, né, não só soja exclusivo, mas 70 milhões de toneladas de grãos foram perdidas, né, por falta de chuvas adequadas no ciclo safra desse ano, especialmente no centro-sul brasileiro, em todo o centro, norte e nordeste argentino, juntamente com todo o Paraguai. Tratando só de soja, Fabiano, se a gente trata ali de Brasil, Argentina e Paraguai, que são ali os 3 maiores produtores da oleaginosa aqui na América do Sul, né? A gente já está falando de uma quebra de 40,9 milhões de toneladas. Então é muita soja que deixa de ser produzida. A gente nunca teve uma estimativa de produção total tão elevada quanto este ano aqui para o Brasil, e a gente nunca teve uma quebra, né, absoluta em toneladas tão agressiva quanto essa que a gente tem observado agora aqui no Brasil e em toda a América do Sul. Matheus, eu tenho visto principalmente nas cadeias produtivas de proteína, as cadeias integradas principalmente, e pesquisadores buscando alternativas a perdas que já estavam consolidadas. Por exemplo, em relação a milho, a farelo de soja, entre outros produtos, mas principalmente esses dois, pesquisadores da Embrapa trabalhando também com um tipo de arroz que poderia entrar em substituição para o consumo dos animais, de frango principalmente, mas principalmente suínos, para se alimentarem desse tipo de produtos. E também substituições que estão sendo feitas, não só para terminar animais, mas também para a própria indústria. A questão é que quando temos um cenário no qual nós temos quebras generalizadas em diversas culturas, quando nós temos isso, nós temos ali uma situação, um cenário social complicado com impacto na vida das pessoas, e aí cada país tem a sua realidade. Em relação a mercado, principalmente das culturas de soja e milho, como é que você enxerga que pode ficar um cenário como esse? Você acabou de citar o levantamento da Conab, que estimou 125 milhões de toneladas. A Conab, depois de tanta crítica que tomou, cortou 11 milhões de toneladas, pode ter novos cortes. Como que você avalia um cenário como esse? Como que fica a economia agrícola nesse cenário? Olha, Fabiano, isso é um excelente levantamento a ser considerado agora, né? A única certeza que a gente tem diante de quebras agressivas de oferta no mercado agrícola é que a gente observará, né, uma consequente redução de demanda. Se a gente tinha uma cesta, né, completa de grãos a ser ofertada nessa safra 21-22 e essa cesta ela vem sendo cortada agressivamente, né, por falta de água, falta de qualidade de lavoura, logo a gente não tem mais aquela demanda que seria adicionada por aquele mesmo montante de produto que sairia dos campos agora em 2022. Então, de fato, a demanda, por consequência, né, ela acaba sofrendo de maneira forçada uma redução. E claro, né, é muito importante agora o papel dos órgãos de pesquisa, né, especialmente Embrapa aqui no Brasil, que sempre desempenhou um excelente papel no desenvolvimento da agropecuária brasileira, agora em procurar substitutos, né, especialmente aos consumidores domésticos brasileiros, que de fato sofrerão mais um ano, né, na originação do grão, uma vez que está escasso, vai se tornar ainda mais escasso, porque as quebras são gigantescas e, infelizmente, nesse ano específico, caso contrário, né, do que aconteceu em 2021, os nossos países vizinhos também sofrem do mesmo mal. No ano passado, né, a gente teve ali parcialmente as quebras brasileiras do milho de segunda safra, foram contrapostas, né, por algumas importações do milho argentino, porém também agora os nossos vizinhos, os irmãos lá argentinos, sofrem também do mesmo mal, que são das quebras generalizadas, e dificulta, né, a compensação por parte da importação. Então, não só a gente vai observar assim, é necessário que haja pesquisa, haja procura por substitutos, haja principalmente estratégias comerciais dos usuários, né, de grãos aqui dentro do país, né, para se anteciparem. De fato, já que o cenário está muito evidente, está muito claro, e a gente cada vez mais deixa isso ainda mais exposto ao mercado, né, o cenário é de corte de ofertas, a demanda já sabendo disso, especialmente a doméstica brasileira, que já se antecipem, né, que já procurem ferramentas financeiras,
procurem nós aqui da Pátria para procurar soluções, né, de como se protegerem a esses eventuais faltas de ofertas totais. Mas, Fabiano, infelizmente o que eu digo para todos, as quebras de oferta ela não é algo desejado. Produtor rural nenhum no planeta, eu como produtor rural, filho, neto, sobrinho, enfim, sempre me circulei de produtores rurais, nunca vi produtor rural nenhum desejar uma quebra de safra, especialmente uma que está devastando lavouras como essa de 2021-22. Então não é algo desejado, é algo que veio, que a gente tem que procurar soluções e não apontar dedos e dizer quem é culpado. Não adianta agora também a cadeia de consumo brasileira doméstica apontar o dedo para a cadeia de produção e dizer que são os culpados. De fato, isso não foi desejado, não foi esperado, muito pelo contrário. Ninguém queria um cenário como a gente vive de agora. Então, soluções sempre existem, a gente só tem que medi-las, né, e procurar quais são as mais eficientes, sejam substitutos, sejam ferramentas financeiras para contrapor esses prejuízos. Matheus, eu vou usar o exemplo aqui dos meus vizinhos de muro mesmo, Dona Alessandra, do senhor Alessandro e Dona Joana, que são meus vizinhos de muro, que são produtores de soja em Amambai, aqui no Mato Grosso do Sul, município que foi terrivelmente atingido pela seca. Ontem eles chegaram, estava lá e a gente conversou, e eu não via há meses, não via pelo menos desde antes do Natal, não os via. E eles me disseram o seguinte, situação terrível, tem área na fazenda que colheu 10 bolsas, 10 sacas de soja, portanto, realmente teve esse cenário. Assim como a gente noticiou aqui que no Paraná não dava para colher, né, tinha que arrancar a soja do campo, nós temos aí cenários como esse. Pensando no contrário, o produtor de soja que não foi atingido, quais seriam os pontos que ele precisa observar agora para negociar a soja que tem? Porque ele tem um produto que é escasso e, na verdade, nós nem sabemos o quanto ele é escasso de fato no mercado, pensando aqui no mercado brasileiro. Olha, Fabiana, assim, a melhor visão para quem tem um produto, né, que de fato ainda existe muitos produtores aqui no Brasil em especial, que estão colhendo uma boa safra, colhendo uma safra recorde. Nós aqui da Pátria do Negócio somos sediados em Goiás, né, aqui no coração de Goiás, em Goiânia, e aqui, de maneira geral, né, os goianos estão ali colhendo talvez a maior safra de soja da história goiana, se tornando aí o segundo maior produtor de soja do país, né, superando Paraná e Rio Grande do Sul com enfim, com toda esses drásticos cortes de produtividade que estão sofrendo em solo gaúcho, em solo paranaense. Então, existem sim produtores rurais e regiões que estão saudáveis e vão colher uma boa safra. Aqueles que estão em processo de colheita, né, que estão visualizando, de fato, esse cenário, né, de encurtamento de oferta, precisa, enfim, se antenar mais ao mercado, né, ficar com a visão mais apurada sobre esse mercado, pois em cenários, né, de quebras récordes de oferta, logo a gente tem sim, a gente acaba presenciando também preços recordes na comercialização desses produtos. Então, de fato, ao produtor rural é ficar muito atento a esse mercado agora, né, que visa cada vez mais precificar um aprofundamento desses cortes de produção na América do Sul, que, consequentemente, né, tem gerado e deve gerar ainda mais preços em elevação, Fabiano. Falamos dos efeitos da seca no estado do Rio Grande do Sul. A repórter Rosa Cabral conversou com alguns produtores que falam desses impactos sobre as suas áreas de produção. Olá, pessoal. Estamos acompanhando as dificuldades dos agricultores e produtores rurais do Rio Grande do Sul com esta seca que, segundo a história, é a pior dos últimos 17 anos. O agricultor Eduardo, da região de Passos, em Soledad, gravou um depoimento para a gente, relatando as dificuldades, por exemplo, com a lida, pecuária leiteira e também milho e silagem. Era para nós ter colhido umas 80, 90 toneladas, e o que? Umas 20 toneladas. E grão
grão não tem grão nenhum, que estão vendo aí, não tem, tá feio esse ano a coisa. Daí plantemos outro para ver que nós conseguia ter comido os animais para frente. Dessa silagem produzida, ela tem a mesma qualidade das outras ou não? É bem abaixo a qualidade, até dá para ver que nem grão não tem, né? Só paia. Né? E isso, você estima, Eduardo, que vai faltar comida para os animais? Como é que está a perspectiva? Que não der essa próxima safra que nós plantemos agora, é certeza que vai faltar. Certeza que vai faltar comida dos animais. E quantos animais vocês têm agora? Lactação tem 17 agora, é que tem umas terneiras, no vira tem 25 animais. A redução do leite de uns 20-25%. Lamentável, seu Eduardo, a situação por aí. Outro depoimento que vamos ouvir é do plantador de laranja, Odilei Roberto, que tem propriedade em Pinheirinho do Vale e já contabiliza prejuízos em pelo menos 50% da lavoura. A gente trabalha com citros aí já faz mais de 20 anos e estamos passando por uma situação aqui que não me recordo uma situação parecida igual a essa, por um ano que a seca vem judiando, prejudicando o crescimento do fruto, atrasando, que na verdade essa fruta aqui hoje devia ter o dobro do tamanho, que vocês podem observar, já não teve uma queda acentuada das folhas, uma quebra aí, a gente estipula, quer dizer, em torno dos seus 40% até 50%, porque é uma fruta de mesa no caso, dificilmente vai recuperar o padrão dela, né? A perda já está aí, não tem o que fazer, né? Nós já tivemos anos parecidos, assim, mas nada igual esse ano. Infelizmente é a realidade, não só minha, né? De todos os agricultores aqui. Foram vários registros de agricultores que mostraram rios praticamente secos, plantações e solos castigados por essa severa estiagem. Agradecemos o auxílio da assessoria da Emater do Rio Grande do Sul e técnicos que foram a campo e fizeram esses registros para a gente. Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 1 em cada 5 municípios está em situação de emergência. De Campo Grande, Rosa Cabral. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre soja, sobre risco de não fornecimento de potássio aqui no país. E antes de você acompanhar as informações do intervalo, você vai ter outras informações muito importantes de um parceiro do Canal do Boi que traz sementes de qualidade para o produtor rural. Nós vamos e voltamos em instantes. Olá, amigo produtor. Sou o professor Neymar Rotanagano, trabalho na Faculdade do Oeste Paulista, UNOeste, nas matérias de forragicultura, formação e manejo de pastagem. Estamos aqui hoje, nesta área, com o BRS Quênia, um pânico máximo desenvolvido pela Embrapa de excelente qualidade para esse tipo de planejamento, que é a produção de silagem de pastagem. Lembrando que além desse BRS Quênia, temos diversas variedades que podem também ser realizados essa mesma técnica. E qual a vantagem disso? Que agora estamos aqui no auge do verão, em fevereiro, com essa excelente formação de pasto, com essa grande quantidade de massa, que será ensilada. E com isso, você terá, para a entre-safra, uma grande quantidade de comida de excelente qualidade. E após a colheita desse capim para a silagem, esta área será novamente adubada e vedada, para que você tenha também, neste período de entre-safra, tenha também um pasto de excelente qualidade, aonde você terá a comida armazenada no seu silo e um sistema de pastejo em plena entre-safra. Então, para que você não perca dinheiro, para que você tenha sucesso na sua propriedade, para que você otimize a sua produção de carne e leite, adote essa técnica de silagem de capim. Podemos trabalhar com diversas variedades. E essa que vocês estão vendo aqui, como eu disse, é o BRS Quênia. Uma excelente opção de pânico para a sua atividade. Mais dúvidas? Entre em contato ou deixe o seu comentário aqui sobre esse sistema.
Aumente a lucratividade da sua fazenda com Mega Combo Ruminar. Na compra de um balde do Ruminar Leite, mais um balde do Combate e um balde do Ataque, você escolhe grátis 2 dos 3 super blindes. Uma caixa com 12 seringas do Ruminar Pasta, 6 frascos do Ruminar Silagem ou ainda uma caixa do Descarte Zero. Pague em 10 vezes sem juros e ganhe na hora um chapéu exclusivo Ruminar. Mega Combo Ruminar, o campeão da lucratividade. Olá, meus amigos! Hoje eu quero fazer um convite muito especial para todos os criadores e produtores de carne do Brasil. No próximo dia 19 de fevereiro, às 14 horas, transmissão do Canal do Boi. É um leilão de touros jovens aqui da Fazenda Bom Sucesso, da Patrícia Zancaner Carro e do Michel Carro, tá bem? Fiquem todos atentos, porque nós vamos vender 60 reprodutores de sobreano e mais uma oferta especial de novilha e aspiração de doadoras top da seleção. Conto com vocês. 19 de fevereiro, 14 horas, Canal do Boi, junto com a Central Leilões. Vem aí, leilão virtual especial top do criador. Dia 17 de fevereiro, quinta-feira, às 13 horas. Venha conferir animais com genética melhorada dos criadores de Nova Ponte região. Não perca, leilão virtual especial top do criador. Dia 17 de fevereiro, quinta-feira, às 13 horas. Realização Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Ponte. Transmissão Canal do Boi. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Olha, os fundamentos são os mesmos para os negócios com soja em Chicago. Entretanto, temos mais um dia de queda. A semana começou realmente meio azeda para a soja negociada em Chicago e nós vimos hoje um registro de recuo de até 1,30%. Vamos ver como é que vem soja negociada em Chicago agora. Nós temos as posições de curto prazo. Pode colocar na tela. Soja que vinha com recuo aí no acumulado dos últimos 2 dias, chegando próximo a 2%. Veja só, posição de março, $15,49 o bushel, queda de 1,34%, dá uma queda de 20 centes de dólar neste momento. Maio, $15,53 mais 6 o bushel, queda de 1,29%. Julho, $15,52 mais 6, recua 1,22%. E agosto, com queda de 1,33%, $15,21 mais 2 o bushel, vai se aproximando do fechamento, mercado, e ia se aproximando com queda. Dólar hoje operava em queda durante todo o dia, chegou a ser negociado a R$ 5,18 para o dólar, pode colocar na tela, é o valor mais baixo dos últimos 7 meses. Veja só comigo que eu tenho o dólar agora a R$ 5,18 mais 4 para a moeda norte-americana, queda de 0,65%. Olha, um mesmo elemento acaba por influenciar diretamente tanto soja em Chicago quanto o dólar no mundo todo. O dólar está recuando no mundo todo, principalmente sobre o aspecto que hoje se espera em relação ao Banco Central norte-americano, Federal Reserve, que tende a aumentar a taxa de juros. Há quem diga, economistas norte-americanos, que até o final de 2022, essa alta de juros chegue até 1%. Isso mexe com o mercado de investimentos dos Estados Unidos, automaticamente com as commodities agrícolas e, claro, diretamente impacta o dólar. Com isso, os investidores vão buscando mercados mais rentáveis e, claro, que Brasil é um deles. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Na sequência, você tem o Fala Carlão, depois o quadro Agroclima e, em instantes, nós temos Jorge Zaidan ao vivo aqui pelo Canal do Boi com o programa Mais Pecuária. Continue conosco. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até amanhã.